Caros amigos, bem-vindos a mais um episódio no canal Diário de Conflitos. Usando dados abertos, a BBC, juntamente com a publicação Média Zona e uma equipe de voluntários, identificou os nomes de 68.011 soldados russos mortos durante a invasão da Ucrânia. Mais da metade deles não estava ligada ao exército quando a guerra começou. Pela primeira vez, a categoria de soldados voluntários ficou em primeiro lugar em termos de número total de perdas. Aqueles que decidiram assinar um contrato com o Ministério da Defesa ou com a Guarda Nacional Russa após o início da guerra em grande escala na Ucrânia. Está confirmada a morte de 13.152 voluntários, o que representa 20% do número total de perdas confirmadas do lado russo. Pela primeira vez desde o início da guerra, as perdas de voluntários superaram as perdas de outras categorias de participantes da guerra, incluindo prisioneiros e soldados mobilizados. Estima-se que 610 mil soldados russos tenham sido mortos ou feridos desde o início da guerra na Ucrânia. Começou, disse o Ministério da Defesa do Reino Unido em uma atualização de inteligência. A impressionante cifra de baixas, a mais recente estimativa ocidental das significativas perdas de Moscou na Ucrânia, destaca a capacidade da Rússia de suportar grandes perdas, enquanto o conflito desgastante não mostra sinais de desaceleração. Somente no mês passado, a Rússia teve uma média de 1.187 baixas por dia, disse o Ministério da Defesa do Reino Unido em uma atualização, citando relatórios de tropas ucranianas que o Business Insider não pôde verificar de forma independente. A cifra é ligeiramente maior do que a média diária de baixas de Moscou em julho, que foi de 1.140 tropas. A Grã-Bretanha diz que o aumento nas baixas russas estava quase certamente ligado à contínua invasão da Ucrânia à Rússia, que já dura cerca de um mês, e ao avanço contínuo da Rússia em direção à cidade ucraniana oriental de Pokrovsk. A Ucrânia afirmou que um dos objetivos de sua invasão à região de Kursk na Rússia era desviar a atenção de Moscou. Forças do setor de Pokrovsk, no entanto, Kiev reconheceu que a tentativa de aliviar a pressão nessa seção crítica da linha de frente falhou. A Rússia continua a depender da quantidade para compensar a escassez de pessoal e equipamento, disse o Ministério da Defesa do Reino Unido em um comunicado. Embora a pressão russa ao longo da linha de frente continue no próximo mês, suas capacidades limitadas provavelmente continuarão a reduzir sua capacidade de explorar quaisquer ganhos táticos para obter benefícios operacionais mais amplos. O Ministério da Defesa acrescentou que as baixas russas provavelmente continuarão a exceder 1.000 por dia pelo restante de setembro. Enquanto suas tropas lutavam ao longo de uma extensa linha de frente, Moscou tem sofrido consistentemente altas baixas desde o início do verão. Além de pessoal, a Rússia perdeu uma enorme quantidade de equipamentos militares desde o início da guerra. Isso inclui quase 10 mil veículos blindados, centenas de aeronaves e helicópteros e dezenas de embarcações navais, de acordo com o site de inteligência de fonte aberta Oryx, que rastreia as perdas militares de ambos os lados. Analistas militares dizem que, apesar dessas perdas e do alto nível de desgaste dos equipamentos, a Rússia ainda pode manter a guerra na Ucrânia por anos. O presidente da Rússia, Vladimir Putin, disse que a Rússia está pronta para retornar às negociações com a Ucrânia com base nos acordos alcançados em Istambul em 2022. Putin disse isso no Fórum Econômico Oriental. A declaração de Putin pode indicar uma mudança em sua posição sobre as conversações de paz. No início do verão, o chefe do regime russo chamou a retirada das forças armadas ucranianas para além das fronteiras das regiões anexadas da Ucrânia de uma pré-condição para o início das negociações. Após a invasão da região de Kursk, ele falou sobre a impossibilidade de tais negociações. E durante a aula conversa sobre o importante que Putin realizou em Kyzyl, ele admitiu a possibilidade de negociações de paz com a Ucrânia no caso da retirada das forças armadas ucranianas do território da região de Kursk. Assim,
Nas últimas semanas, Putin já mudou sua posição sobre as negociações várias vezes, continuando a reduzir suas exigências sobre a Ucrânia. Em junho, o New York Times publicou o texto de um rascunho de acordo de paz desenvolvido na primavera de 2022 pelas delegações da Ucrânia e da Rússia. De acordo com comentaristas, os termos propostos para a Ucrânia eram inaceitáveis. O Acordo de Istambul implicava um status neutro para a Ucrânia, mas permitia que o país ingressasse na União Europeia. As partes também concordaram no documento que a Ucrânia aceitaria a ocupação da Crimeia pela Rússia, mas não reconheceria a soberania russa sobre ela. Presumia-se que o status da Crimeia seria determinado dentro de 10 a 15 anos após o acordo, e Volodymyr Zelensky e Putin deveriam concordar sobre o status de outros territórios ocupados pelo exército russo em uma reunião pessoal. O acordo também introduzia restrições ao tamanho do exército ucraniano e o número de várias armas. Na primavera de 2022, a interrupção das negociações, segundo o jornal, foi influenciada pela tentativa da Rússia de obter poder de veto sobre a ajuda militar à Ucrânia de seus aliados, em caso de um novo ataque. Em novembro passado, o líder da equipe de negociação ucraniana, David Arakhamia, citou várias razões pelas quais a Ucrânia se recusou a assinar o tratado. Uma delas foi que Kiev considerou o documento uma manobra que permitiria a Moscou reconstruir seu exército e voltar a lutar na Ucrânia. Obrigado por assistir, se inscreva no canal e deixe o seu like.